podem ver, a gente tá numa praça de alimentação, tá movimentado e tal. Até tá a Hannah comendo um churro aqui. Quer um pedaço? Tá gostoso. E é isso. Hoje vai ser tudo sobre o HQPB. Não quer ficar falando do trabalho dele, porque pega muito tempo. Ele prefere ficar respondendo as perguntas de vocês, se tiver pergunta. Eu vou circular aí no meio de vocês. He asks to speak a little bit about your digital comic and how it works on the internet, because it's pretty new for him. He didn't know yet, as some other people here too. Well, Aces Weekly is a cyberspace comics magazine. It's an anthology of serials and short stories, of which, you know, a very common kind of product. But we don't use print and we don't use paper. The reason I'm doing it is because I'm very interested in the new, for a start, and I'm very interested in change, and especially change for the better. And in the 21st century, we have the best means of reproduction and distribution so far invented, and that's the internet and the computer. So why don't we just use that to go directly to the reader and cut out all that unnecessary stuff? Big printing machines, paper, sticking it in boxes, putting it in a warehouse, putting it on a truck, sending it to a store. That's incredibly wasteful and unnecessary. I can draw a page of a comic, a whole story, and send it directly to the reader. So that's what I think that's fantastic, and that's why I'm publishing Aces Weekly. Então, ele, respondendo a sua pergunta, né, o Aces Weekly, né, Aces Weekly é uma revista digital, uma antologia que tem algumas séries e histórias curtas de vários artistas, e a ideia é aproximar o escritor, o autor de quadrinho, do leitor, né, diretamente para o leitor. E ele faz isso porque ele acredita muito no novo, ele gosta muito do novo e da mudança. E ele acha que, estando no século XXI, Quem não tem isso aqui? Ele acredita muito no novo, e uma das coisas que ele acha que no século XXI que a gente tem, que é a melhor forma de distribuição que a gente tem, né, de se chegar a qualquer pessoa, que é a internet. Então ele acha que no século XXI não tem cabimento de estar gastando dinheiro com impressora grande, com armazenamento, distribuição de todo o material impresso. E na internet ele pode desenhar a página e essa página vai direto para o leitor, diretamente para o leitor, cortando fora todos os gastos, né? São muitos gastos quando você trabalha com material impresso. We don't do anything with material impresso você não pode fazer de tudo, né? Tem uma série de despesas nisso aí. Então ele prefere fazer o quadrinho digital. Na verdade, você só está mudando o aspecto final do quadrinho. Você vai ver ele na tela, você não vai ver ele no papel, você não vai ter papel, só a tela, mas esteticamente o quadrinho continua a mesma coisa. Então você não vai ter uma mudança muito grande além do formato que esse quadrinho vai chegar até você. E cortando a despesa que você tem com esse monte de material físico, né, tanto o quadrinho pode ficar mais barato para o leitor, como você pode ter mais dinheiro para o autor do quadrinho. You can actually get an entire volume as a taster through code cards. I have cards which have codes on them that will give
the online Aces Weekly. And I do a sketch for you as a bonus. It's, the cards cost 30 real, and I do a sketch for you as a bonus on top of that. So you get a taste of volume of Aces Weekly and a sketch from me for 30 real. Falando que se vocês voltarem até a mesa dele, depois da entrevista, depois da conversa, vocês podem comprar o código de acesso, né? E você comprando o código de acesso, ele dá o desenho para você como bônus, faz o sketch para você como bônus lá. E aí você comprando esse cartão de acesso, né, a senhazinha de acesso, você vai poder ter acesso a todo o material da Aces Weekly lá no website, né? O material todo original, material todo oficial, sem pirataria, sem nada. Você vai poder ter acesso a esse material lá, custa 30 reais só, então é acessível. Você pode pegar lá na mesa dele, vai estar aqui, vai voltar para a mesa dele depois da conversa e ainda vai estar aqui amanhã, né, o dia inteiro, também vendendo o material dele. Website and see what we're doing there, and that's www.acesweekly.co.uk. Se você não puder ir lá depois da conversa, se não puder vir, mas você já pode visitar o site que é www.acesweekly.com.uk, que é United Kingdom. Copyrights of Watchman to Dave Gibbons, and he asks if Alan Moore made the same thing with you, and what do you think of the DC comics, of the DC taking those characters? What do you think if the DC would take the characters of V for Vendetta and put them on the DC universe as they are doing with the other characters of Alan Moore? Well, first of all, you used the word copyright. You don't mean copyright, you mean royalties. You better tell them. You mean royalties. Not copyright. Copyright is the ownership of something. You mean royalties. Royalties, the money from sales. Ele não cedeu os direitos, ele cedeu só os royalties. Ele não cedeu os direitos autorais, só os royalties do dinheiro que viria, né, da publicação. Yeah, and as far as the yes, Alan did give all these royalties to me. I don't know why, but I'm happy with that. In terms of the what DC is doing with Watchmen and other things. Watchmen is not owned by Dave or Alan, no more than V for Vendetta is owned by me and Alan. And frankly, what DC do is only driven by money. They don't care what they do with any character at all, as long as they think they can make money with it. As you know, recently a lot of characters, a lot of traditional characters, have undergone extraordinary change. And the only reason they do that is because they can make money off it. These big companies just don't care very much about anything in terms of aesthetics. There's too much money involved, and they'll do whatever they want to make money. Ele disse que o Alan Moore também cedeu os direitos para ele, só colocou os royalties para ele, não sabe porquê, mas está feliz com isso aí, né? E ele falou que sobre o que a DC está fazendo com os personagens, né? É algo que a empresa faz, porque ela tem o direito, né, dos personagens, e a empresa ela não liga muito, não está muito preocupada com os personagens em si. Ela está preocupada somente em ganhar o dinheiro, em fazer o dinheiro. Então ela não liga muito para os personagens, que rola muito dinheiro nessa indústria, e por causa disso você tem essas coisas, né, de mudança de personagens. Muitos personagens mudaram muito, né, recentemente, e essas transformações são reflexos disso aí. É a indústria, né, a quantidade de dinheiro que rola nessa indústria. That was the only comparison
and we really needed. We didn't need any more parallels. Guy Fawkes, the original Guy Fawkes, tried to go up the House of Parliament and failed. We produce a character who succeeds in going up the House of Parliament when it's a symbol of corrupt government. So I don't think there's any real need to draw very strong parallels. Diz que os paralelos entre o Guy Fawkes, o personagem histórico, e o V, eles não são tão grandes no sentido político, mas esses paralelos eles existem em algum ponto. O ponto seria esse, seria justamente o ponto em que ambos os personagens estavam tentando derrubar o governo. O Guy Fawkes em 1665 e o V na época dele, no futuro distópico que ele criou, né? Que esse foi o único paralelo que eles pegaram. Eles não acharam que teriam que fazer muitos paralelos entre os personagens, mas a essência do personagem, se alguém que se opunha ao governo, porque o Guy Fawkes se opunha a um governo que era corrupto, e o V também se opunha a um governo que era igualmente corrupto, apesar de as visões políticas serem diferentes, mas essencialmente eram dois personagens que lutando, dois seres, né, o personagem real e o personagem fictício, lutavam contra o governo, né, que era corrupto. Capitalism and are actually helping make money for big corporation that is often at the heart of bad capitalism. But that's just an irony. Really, I mean, really, it's just an irony, and I think you have to remember that the merchandise, the official merchandise mask, is only part of those masks that are on the market. I mean, there's a lot of bootlegs. I mean, yeah, listen, man. A lot of the masks I've seen here, it's not the official Warner Brothers merchandise. But I think that's a very small irony. It doesn't matter. In fact, you could look at the situation in reverse. The Warner's has created a symbol against itself. So that's another way of looking at it. It's also an irony. Fala que essa questão da máscara ser vinil é uma ironia, porque na verdade ela representa muito contra isso aí. E ainda tem outra ironia em cima, que é o fato que muitas das máscaras que estão sendo usadas pelo pessoal aí não são a máscara original, né? O pessoal está comprando pirata no mercado, então de certa maneira até a compra disso aí se torna como é que se diz? Um negócio, um tiro no pé de quem está vendendo, de quem está utilizando a marca para fazer dinheiro. Muita gente pega ela pirata. The style of work that you employ, the actual style you employ. V itself is the product of a specific style attached to the work because it was the subject was what it was. In the simplest terms, we were telling a story about a stark, bleak future. So I used a stark, bleak style of art. It's that simple. And then, but if you're telling, I mean, any story that is like, you mentioned Hellblazer, any story that is about dark things, you need to draw in a dark manner. You can't. But that's the whole art of comics anyway. For instance, if you were asked to do an adaptation of Pride and Prejudice, you would not draw it in the same way as Conan the Barbarian. That's the simplest way I can illustrate it. But the subject doesn't affect the work process per se.
diz que ele não pensa tanto, né, no processo criativo, que na verdade ele pensa no objeto que ele está fazendo e no estilo gráfico que vai ser impresso a esse trabalho. Então ele falou que o V Vingança, ele tinha um estilo próprio, né, de texto, e que isso se refletia no desenho, e da mesma forma, o Dr. Who, da mesma forma com o Hellblazer. Então quando você desenha uma coisa sombria, então você tem que desenhar de uma forma sombria. Quando você desenha uma coisa futurista, você tem que desenhar de uma forma futurista. Então ele pensa muito mais no estilo que ele vai colocar, no objeto de trabalho, do que propriamente na maneira que ele vai trabalhar com isso. You will see there are different styles employed. See, that's an asterisk. I did an asterisk. Now, that's obviously not drawn in the same way as Hellblazer. And then this was one of the first things that I got a following with. That was Night Raven, and this was an evocation of pulp fiction. That's just a quiet little story. That's an image from 2000 AD that was done in the road. But all these, when you see these on screen, all of them are done in different ways and different techniques for the subject. And it's just gone by now, you didn't see it. But there is a story I did with Warren Ellis called The Run. And I shouldn't wait too long for it. But you'll see it's a girl running and she's jumping across rooftops. And the whole strip, every page is fast because she's running. So the layout and the way the story is laid out, it's all fast. You'll see it come up, but it's another example of the style used to tell the story in the most effective way. Então, ele chamou a atenção para alguns desenhos, algumas ilustrações que você vai ver aqui no slideshow, né? E que elas são bem diferentes umas das outras. Você desenha o Asterix, você desenha o Hellblazer, você vai ver que o Asterix é bem diferente da maneira como ele desenha o Hellblazer, que é mais ou menos diferente do que ele faz o V Vingança, e que cada uma desses quadrinhos pediu uma técnica diferente, e ele usou as técnicas diferentes de acordo com o objeto que estava sendo trabalhado, com a mensagem que estava sendo passada. Inclusive ele chama atenção para uma história chamada The Run, que tem aí, né? Acho que a corrida, não sei se no Brasil foi traduzido, se foi traduzido ao pé da letra, não sei como é The Run, e que a história de um personagem que está correndo de um lugar para outro, então todo o quadrinho é desenhado de uma forma rápida, de uma forma que você passa os quadros bem rápido, né? De uma forma mais acelerada. Então, para ele tudo depende do estilo gráfico do quadrinho, e ele muda, e para ele o mais importante é aplicar a técnica que mais se adequa a isso aí. Simply, how do you think about the London, about the British, about England, about London from the 70s to here, and as a place of stories, a place for telling stories about London? Well, I think London is like a lot of big cities. There are dark areas and there are bright areas, and there are suburbs, and there's crime in some of the suburbs, and leafy glades where the rich people live, and that's similar in any city. I mean, you can find that in New York, and I don't know too much about your persona to say that here, but any big city has its grimy areas, its poor areas, and its rich areas. And so there are various stories that can be told in those. London itself is, if you talk about it in the past, the 70s was when the punk movement started, and so there was a lot of that kind of anarchic attitude on a
amongst the young. But then that was quickly overturned by the economic upturn of the 80s. In the 60s, it was like you had the Beatles and stuff. I think the city itself never gave me particularly any riches, and London is just another big city, really. Diz que Londres é uma cidade grande como qualquer outra, né? Que tem áreas pobres, áreas ricas, tem subúrbios, tem tudo que as outras grandes cidades têm, e que tem áreas pobres, áreas ricas, áreas onde acontecem muitos crimes, áreas onde as pessoas vivem felizes. Então há muitas histórias que podem ser contadas nesse tipo de cenário. Não é uma cidade muito diferente das cidades grandes como Nova York, como outros tem por aí. Eles não sabem muito sobre o Brasil para falar, particularmente de uma cidade daqui, mas que é basicamente isso. Nos anos 70 tinha o movimento punk, né, e aquele espírito de anarquia que existia entre os jovens, que depois ele se acabou. Se acabou por causa das transformações econômicas, e nos anos 60 também já era diferente. Então ele não sente uma relação muito específica com a cidade, ele não tem uma relação muito específica com esse local em si para contar histórias. Para ele é uma cidade como outra qualquer. I think the only thing you can really say about any big city is that it's richer in terms of giving you story ideas or story content because of the contrasts. Because the difference between the rich and the poor, and the crime and the innocence, the corruption and the innocence, it's all much richer in a big city. Really, very few people tell dramatic stories about the suburbs. The big cities gives you lots of meat and lots of people, whether they're cosmopolitan or not. So the big city is a good place for stories, but like any big city, I don't think there's anything particular about London that is different from New York, really. Acho que tem os subúrbios lá, tem muitas histórias dramáticas que acontecem nas áreas mais pobres da cidade, mas que não acho que seja diferente de outros lugares. Então não há nada em particular que chama a atenção dele. A Inglaterra foi também? Londres e a Inglaterra em si, né? Porque é bem cheio de histórias. He also asked about England itself when he made the question about how do you think about the London as a place for telling stories, but he also asked about England itself as a place for telling stories. Once you guys have a great tradition in telling stories. Yeah, well, the only thing that strikes me about that is that we did happen to produce Shakespeare, and I think that's the value in dramatic terms, the greatest value in dramatic terms that we've made to the world of drama, that we produced Shakespeare, and we have a lot of history. And I think that's been useful for other creators. In fact, the English are more literary than the Americans. We have a greater kind of upbringing of literature and theatre and drama than Americans. And I think that's one of the reasons why the British contribution to comics in the 80s and 90s in American comics, people like Alan and Grant Morrison and Warren Ellis and Mark Miller, that was one of the reasons why we were so productive for American comics, because we added a little bit of intellectual, literary quality to
American comics that previously wasn't there. I mean, the sorts of things that Neil Gaiman did were quite, you wouldn't find those in regular American comics. Ele fala que a Inglaterra em si, né, produziu Shakespeare e que o Shakespeare é a maior inspiração, é a maior fonte, né, de inspiração e é um modelo, né, para ele oferece um modelo de história dramática para os escritores ingleses de modo geral, e que os ingleses, de uma forma geral, da maneira como ele vê, pelo menos, são bem mais literários que os americanos. Eles têm uma iniciação muito mais cedo na literatura, e eles gostam disso aí, e que ele acha que devido a essa intimidade que os ingleses têm com a literatura, isso foi o que fez com que as pessoas se interessassem tanto por escritores ingleses nos anos 70, nos anos 80, porque os ingleses levaram para os quadrinhos norte-americanos uma qualidade que não existia antes, ou que você não encontrava tão facilmente nos quadrinhos americanos comuns que você encontrava em banco por aí. Ele acha que essa é a maior contribuição, né, que trouxeram um certo nível de qualidade intelectual e dramática para os quadrinhos de qualidade aqui. Diz que isso é algo que acontece também em outros lugares do mundo. Muitos lugares do mundo perdem os artistas locais para dar espaço a reimpressões de quadrinhos da Marvel e da DC, que servem, infelizmente, é uma vergonha, mas que acontece. Some of your stories, V, first and foremost, was adapted movie theater, and it is being adapted for TV show. And she's asking if you are consulted of the way they are making the adaptations. And also, she says that England is very famous because of the writer, the British writers, and those works from Shakespeare, from Jane Austen, from many different writers are adapted to different medias all over the world, and during many times. And she asked if you think that V for Vendetta is one of those works that is going to be adapted and readapted many times, the way that the people will read this again during generations. Well, I think it'll always be reprinted in its original form. I think it'll always be reprinted, and I think the movie will last. It'll always be watched. I had no involvement in the movie. They sent me the script, and the only involvement I had was when they sent me the script, I spotted a couple of storytelling problems in the script, which I mentioned to the Wachowskis, and they changed it. So that's the only, I can honestly say that's my only input. And in terms of the TV series, nobody's spoken to me at all. I don't know whether they've spoken to Alan, I don't know. Nobody's got in touch with me. But great works will always be seen. I think we're not really on par with Shakespeare, so I can't say that we're going to have a level of immortality, but we'll always be reprinted and re-seen. I mean, V especially has incredible power, and seems to gain audiences all the time, generations and generations, and that's great. Ele diz que sobre os filmes ele não foi consultado, ele não foi consultado para a Vingança. A única coisa que fizeram foi mandar para ele um script, e ele apontou alguns erros de script que eles mudaram, mas foi só isso. Quanto à série de TV do Vingança, não foi consultado ainda, ninguém falou com eles, tal, provavelmente
devem estar falando com o Alan Moore, mas a ele não chegaram ainda. E sobre a outra questão do VC livre, que é adaptado a outras mídias, com certeza vai ser reimpresso. Né? Com certeza ele vai ser reimpresso. Não são Shakespeare, não se acha Shakespeare, né? Não acho que tem essa bola toda, mas que o V de Vingança é uma obra grande, porque tem um poder incrível e as pessoas estão sempre procurando. Então, provavelmente outras gerações vão rever também, vão rever o V de Vingança. Estamos fazendo um desenho pro David Lloyd. A Hannah tá fazendo a Eve. Eu vou fazer o V. A Hannah já está mandando bala aqui no nanquinho. Tem outro número? Tá ficando bem legal. O cabelo é bom fazer esses vários números. Uma dica pra... Você vai ver a gente entregando. Aqui é uma vista do evento daqui de cima. Você tá vendo, essa hora tá bem cheio. Enfim, o evento tá bem divertido e ainda tem mais coisa legal por aqui. Filmando aqui, a gente está dando um passeio pelo evento, um passeio livre, olhando as coisas, da HQPB, a gente está circulando, olhando as coisas. Uau. Aqui vários livros, quadrinhos, livros de venda. Isso aqui é a fila para pegar autógrafo do David Lloyd. Coisinhas fofinhas. Tem Homem-Aranha ali, 2 Homem-Aranha. Bebê, orientando, brincando com o bebê ou o Homem-Aranha. Ele tá de Naruto. Bem, Rani. Outro, né?
pessoal deve estar jogando card game. Torneio de Magic, Yu-Gi-Oh! Umas coisinhas aqui. De jogos de card game. Mas não tem jogo. Mas não tem jogo. E aqui do lado tem o pessoal jogando RPG e jogos de tabuleiro. Board game, jogos de tabuleiro. Coisa de tormenta, outras coisas, o pessoal jogando na mesa. Olha o clássico dele de toque. Esse foi o passeio. E logo mais tem mais coisas. Se me entregar a Deus, estarei para isso, meus amigos. Se eu nunca farei, eu ainda sou samurai do Warrior. Oh, Pichucho, você é meu! Você vai morrer! Está livre. A maior ameaça do mundo foi abatida porque nossos heróis, os Samurai Warriors, não desistiram. E todos podemos respirar um pouco mais aliviados, por enquanto. Estou aqui com o Denis Sabino, no Artist Alley. Aqui é o trabalho dele, eu vou deixar ele falar livremente sobre o trabalho dele. Sim, a maioria dos meus trabalhos são coisas mais autorais, sabe? Eu sou voltado mais para a questão do cartoon. E o que eu tenho mais como referência é essa questão da animação. Por isso que vocês veem, ele tem uma pegada mais de animação. E eu gosto muito de preservar a essência do desenho, sabe? Como a textura, todos os detalhes que se perdem no digital, né? Eu gosto de sempre preservar isso. Ó, isso aqui já dá para ter uma ideia de como é o processo de trabalho. Ele vai, finaliza e tal, e quase tudo já vai, ele só faz cuidar da colorização, né? Isso, no digital, exatamente. Há quanto tempo você está trabalhando com... Profissionalmente, há 5 anos. 5 anos. Eu comecei com estágio, depois eu passei para a parte de criar uma empresa, né? Que eu construí o Old Studio, e a gente trabalha com animação e essa parte de direção de arte. Old Studio! E atualmente eu estou focando mais nessa questão de pintura digital e ver como é que ficaria legal uma composição bonita, uns personagens mais trabalhados, sabe? E o que você está achando do HQPB? A primeira vez que você veio? Primeira vez no Artist Alley, e estou gostando muito, velho. O pessoal tá vendo meu trabalho e reconhecendo por isso, né? Porque como eu não posto muito, eu sou uma pessoa que gosta de postar coisas mais finalizadas e não divulgar tanto, aqui o pessoal tá me conhecendo realmente, né? De verdade, né? Nos meus trabalhos, nos meus processos, e até dando dica pro pessoal que tá chegando, né? O pessoal mais recente, os novos, crianças de 11 anos aqui pedindo dica. Isso é muito bom, muito gratificante pra gente, sabe? Por favor, eu posso ficar com essa missão? Eu sou obcecada por unicórnios! Minha primeira palavra foi unicórnio. Já fiz meu próprio
indiscutível. Posso assumir a missão de pegar a crina? Por favorzinho, eu vou dar o meu sangue! Muito bem, mas não vai ser fácil. As pinturas grafitadas nas vans eram verdadeiras! Nossa! Visitantes do meu reino encantado! Minha nossa! Como se chama? Eu sou Celeste Bela Beta Bela, a última da minha espécie. Celeste Bela Beta Bela, nós viemos de muito longe. Dá uma hora daqui! Minha missão é proteger minha família com sua crina mágica. Para receber um cacho da minha crina encantada, dê um passo à frente, a garota do coração mais puro. Apresentando... Mabel! O quê? Você? O unicórnio veio do fundo do seu coração, meu bem. E você errou feio. Errou um monte, querida. Mas como isso é possível? A Mabel é uma garota exemplar, seu equino colorido. Por favor, diga qual é o meu erro. Relaxa, Mabel, não fica chateada. Não acredito no cavalo que usa maquiagem. Não, garotas, ela tem razão. Eu era uma das pessoas mais doces, mas recentemente tô pisando na bola no quesito bondade. Bom, vamos resolver isso hoje. Desse momento em diante, vou fazer tantos atos bons que vou ter o coração mais puro de Gravity Falls. Vitamina. Só pode ser brincadeira. Olha só, os unicórnios não enxergam seu coração. Nossos chifres só podem brilhar, apontar pro arco-íris e tocar música de rave. Todo esse tempo achei que era uma pessoa ruim. Mas você é muito pior do que eu! O que você vai fazer? O que você vai fazer? Alguém falou em crina de unicórnio? Tô filmando o Gabriel. Vai junto dos outros vídeos que eu ainda não entreguei a ele. Gabriel tá desenhando um Wolverine. Vou vir pra esse lado aqui pra ver melhor. O Gabriel aqui tá com vários prints. Estava, agora só tem 3. Tem esse do Wolverine com o Hulk, da Mulher Maravilha, o Bono, e ele tá com o sketchbook e o Arthur. Atenção, pessoal. Vou dar uma olhada aqui dentro. Vou ver que esse menino desenha pouquinho. Eu gostaria de você. Aqui o Arthur. Vocês. Aqui é reunindo os trabalhos desde 2010, né? Nossa ediçãozinha. Aqui é. Esse outro já é coisa mais recente, esse sketchbook. Sketchbook é coisa mais antiga. Mais antiga ainda. Que ano assim? 2004 pra cá. 2004 pra cá. Vitória Regina Pedro da Silva. Trabalho dele de fera. Dá raiva que ainda não chegou nada disso por aqui. A fantasia do Homem de Ferro. Talvez nunca chegue. Vou ter que viajar, comprar fora, poder ler. Ainda tem como comprar pela Amazon. Pela Amazon. Olha aí, aqui. Isso aqui é inspirado no filme? Não, era no Renascimento. Hã? Renascimento. O que tá achando do evento, Gabriel? Tô achando massa, cara. Tá se divertindo? E bem-vindo ao MDB Show!
e hoje teremos várias atrações especiais. E a primeira é o humano que salvou muitos monstros. Freeze, humano! Freeze, humano! Onde está Freeze? O quê? Ele estava capturando meu corpo. Bem, parece que Freeze não poderá comparecer por motivo. Mas não fiquem tristes, porque teremos várias atrações hoje. E ainda mais, vocês podem ver o quanto da sua pele. Tá aqui no HQPB. Dentro do evento tá rolando essa exposição no Espaço Cultural aqui sobre o Salão Nacional de Humor. Então aqui tá os premiados. Vamos dar uma conferida nos trabalhos e tal. A Hannah, muito animada. É legal. Um quadrinho. Tia Sinhazinha era uma velha de 60 anos. O tormento da minha meninice. Contava-se que um dia amanhecera no engenho de seu pai, com a carta do marido fazendo voltar ao sogro sua filha, amarrada num carro de boi. Isso é do Samuel Góes. Esse é Manuela. E outra, do Samuel Góes também. Capineiro de meu pai, não corto meus cabelos, minha mãe me penteou, minha madrasta me enterrou pelos ciclos da figueira que passarinho é bem diferente do primeiro, um pouquinho poético. Enquanto isso tem alguns cosplays por aqui passeando. Não escutava não? Sim, sim. Aqui tá uma arte bem legal, tá uma criada. Sim, Ana, você dizia? Porque dali é um conto, né? Conto de quem? Eu não me lembro o nome, mas basicamente é de uma menina que foi enterrada, viva, no capineiro do pai dela, pela madrasta. E ela ficou viva. Ela morreu sufocada. Outro. Como é os contos de fada, né? Basicamente é isso. Vou lembrar da história. Vamos dar umas conferidas. Ah, tem um viral do muito bonitinho mesmo. Dá uma conferida pra cá. Da Limeira, o poeta do absurdo. Lembra bastante o Ziraldo isso aqui. Não lembra o traço do Ziraldo, não? Quê? Não lembra o traço do Ziraldo? Lembra? Fernandes. Mas tem muita gente Que tem um traço parecido, né? Irmão, pega o Lobato. Tá lindo aqui, ó. E fazendo a Emília. Posso estragar a infância de vocês? Ah, é da Luíse. Posso estragar a infância de vocês? Vai. Quando o Lobato era o escroto. É o quê? Ele era o escroto. Ah. Aqui, Augusto dos Anjos com a morte. Eu não sabia que era tudo isso. Delírio, êxtase, monotonia, morte. Eu quero dizer, amei. Foi a maior homenagem que fizeram à minha pessoa. Fiz isto para os isso, não para homenagear você. Ai, que lindo. É divertido.
Várias tirinhas. Qual é essa aqui? Ah, do Val Fonseca, que a gente conversou lá embaixo. Ai, ele é maravilhoso, é legal. É massa ele, Val. Quem são seus amigos? São espíritos massacrados cujos corpos foram estranhados a outros corpos. Entranhados a outros corpos. É linda, 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 linda. Vamos dar uma sacada aqui. E outra, arte legal. Agora, meu O William Medeiros, né? Giraldo maluquinho. Ficou tão fofinho ele. William Medeiros é foda. Dá uma sacada. É esse mesmo. Eu acredito que seja, sei lá, eu tenho memória horrível. Talvez o Augusto dos Anjos. Pois Tava lá. A coisa meio sombria. Tô brincando. É mesmo? Também tô lembrada. Médico. Ah, esse aqui você sabe. Da Bahia. Câmara Cascudo. Da Bahia. Brincadeira. Como é mesmo? Jorge Amado. William, falei pra você não desenhar o nariz de Deus muito grande. Ah, é muito fantástico. Viu? Não foi maçã, não. E aqui o colheita, que é o último.